Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs desse planeta, né, desse mundão horroroso, né, desse mundo da qual nós estamos aí inseridos. Não o planeta em si, né, o planeta em si que é lindo, o planeta maravilhoso que nós vivemos, mas o mundo, né, o mundo detonado do jeito que nós encontramos aí todo santo dia, né, onde você vai, você vê os horrores que vocês mesmos, vocês enxergam para cima e para baixo. Quem achar que o negócio tá bom, tá complicado. Mas enfim, tudo beleza? Tudo em paz? Como é que está a alma de vocês? Tudo tranquilinho, beleza? Ó, para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, tudo tranquilo? Como é que está? Nós aqui, né, na presença, na graça, na honra de Deus, né, sempre pedindo sempre a Deus que nos tenha misericórdia dessa nossa miséria, desse nosso horror da qual nós vivemos, mas que sobrevivemos somente pela graça infinita de Deus, né? Então nós estamos aqui pedindo a Deus que nos abençoe, né? Abençoe você também que está aí do outro lado, abençoe você, abençoe sua vida, que Deus te dê trabalho, que Deus te dê dinheiro para que você possa se sustentar. E nós estamos aqui, né, no canal Paulo Dharma 1970 para mais um vídeo, né? Dessa vez um vídeo um pouquinho diferente, beleza? Ó, para quem não me conhece, eu sou o Paulo do canal Paulo Dharma 1970, pedindo para você, né, para você se inscrever no canal, ó, o meu Instagram @paulodharma 1970, entra lá no meu Instagram, beleza? Entra lá, sempre tem uma resenha, sempre tem algo sobre um livro interessante no meu YouTube também, beleza? Se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Se você quiser ajudar com qualquer quantia, é sempre bem-vinda e Deus também vai te dar em dobro, vai te abençoar, beleza? Ó, aqui estamos mais uma vez, né? Mais uma vez fazendo a cabeça de um vídeo, a gente volta já já com mais uma resenha e também mais uma leitura, seria o caso, né? Que é bem isso que eu vou fazer agora, né? Que a gente vai mexer aqui, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, tá bom? O que você achou? Tranquilo? A gente volta já já. Valeu, obrigado. E aí, tranquilo? Beleza? Tudo em paz? Tudo na mais perfeita tranquilidade? Seguinte, em 1517, né, o reformador Martim Lutero colocou lá na porta da igreja dele, né, as 95 teses. Isso foi uma absoluta revolução religiosa, revolução de cunho religioso, desde lá do tempo do apóstolo Paulo, desde da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi algo assim, algo que veio realmente para modificar as estruturas da igreja católica, né, fazer a reforma, né, como conhecemos, fazer uma reforma na igreja católica que estava bem mal das pernas, para dizer assim, né? Então, Martim Lutero, como católico que era, ele veio para fazer uma reforma na igreja católica baseado, né, justamente na Bíblia e Santo Agostinho, né, no agostinianismo, no católico mesmo, ó, Santo Agostinho, aqui, Cidade de Deus, aqui do Santo Agostinho. Então essa revolução ela vai ocorrer na Europa, e vai chegar em todos os países, né? Em alguns mais, outros menos. Vai chegar na Inglaterra, olha a nossa querida Bíblia. Vai chegar na Inglaterra e por volta de 1650 vai haver uma revolução na Inglaterra, onde vai acontecer a morte do rei Carlos, vai ter a cabeça dele cortada. E aí vai se instaurar um regime puritano na Inglaterra, né, entre 1650 até 1660, 70, por aí. E quando acontecer a restauração dos reis, novamente vai ter o Oliver Cromwell, né, que ele vai governar a Inglaterra aí por cerca de 16 anos. Quando ele vier a falecer, vai acontecer na Inglaterra a restauração, e os puritanos que, por meio do próprio Oliver Cromwell, né, que estavam governando a Inglaterra com mão de ferro, esses vão ser colocados de lado. Muitos vão ter que sair da Inglaterra e se exilar, e eles vão buscar justamente aquelas colônias, né, que estão lá nos Estados Unidos, vão formar as colônias que vão virar os Estados Unidos da América. São as 13 colônias. Ponto. Beleza? Os Estados Unidos
os Estados Unidos são criados com base no puritanismo e um puritanismo reformado. Daí vai ter toda uma história da qual eu não vou aqui, né? Eu não vou aqui me alongar aqui porque eu tenho algo a fazer depois aqui, beleza? Seguinte, desses puritanos vai surgir, né? Vai nascer em 1703 um indivíduo chamado Jonathan Edwards, entendeu? Que é justamente um pregador, um teólogo calvinista, missionário e missionário junto com os índios norte-americanos. Ele viveu entre 1703 e 1758. Foi provavelmente um dos grandes, o pessoal chama dos grandes filósofos, né, da formação dos Estados Unidos, né? Eu não colocaria ele como filósofo de forma alguma, mas se você for pesquisar por aí, isso vai ser bem comum. Jonathan Edwards como um filósofo. Ele foi um pregador, um teólogo calvinista reformado na base e um escritor com ótimos livros, ótimos livros extraordinários, na inspiração divina, né? Seria o caso. Inspirado mesmo. O que acontece? Ele foi um homem, né? Ele fez defesa da teologia reformada, do puritanismo, como eu falei, e foi um dos responsáveis pela formação do grande avivamento espiritual entre 1733 e 1735 na igreja dele, né, de Northampton, quando ele era pastor nessa igreja. E em 1741 ele vai na igreja dele ele vai pregar o grande sermão, né, dos muitos sermões que ele fez, que é exatamente esse aqui, ó: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse aqui que eu tenho em PDF, ó, em PDF, que inclusive tem em livro. Se você quiser em livro, tem para você conseguir. Aí você vai pegar todos, aí vão pegar os 6 ou 7 sermões dele. Se eu não estou enganado, são 6 ou 7. Depois eu vou olhar aqui direitinho, que são 6 ou 7 sermões, que são sermões absolutamente clássicos, sermões que vão montar a natureza, vão montar a estrutura, né, que vão formar além da Bíblia Sagrada, do Evangelho, né, vão formar a alma de muitas pessoas. Esses sermões, inclusive, eles fizeram com que no século XIX muitos jovens se jogassem ao serviço missionário, né, no século XIX, por conta da força e do poder, né, da inspiração do Espírito Santo, do Espírito nesses sermões. E como eu falei, ele viveu entre 1703 e 1758. Ó, eu vou aqui dar uma olhada aqui, porque esse sermão aqui ele está na Amazon e ele está de graça para quem quiser pegar, entendeu? Tem outros sermões dele, mas os outros sermões são pagos. Esse aqui que eu peguei é um que está aberto para quem quiser pegar, né? O título original: Sinners in the Hands of a Angry God, do Jonathan Edwards. Deixa eu ver aqui quem é o tradutor, ó. É da editora O Estandarte de Cristo, né? Deixa eu ver aqui se tem o nome da editora. Ela é de 2022. Tradução do Tiago Cunha, tá? Tradução do Tiago Cunha. Aí tem a biografia do Jonathan Edwards, bem mais completa do que essa aqui que eu fiz, né? Vai contando a vida dele, vai falar que ele desde cedo começou a estudar latim aos 6 anos de idade, aos 13 já era fluente também em grego e hebraico, com 10 anos escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma e aos 11 escreveu um excelente texto sobre as aranhas voadoras. Quer dizer, o homem já começou desde cedo, a formação do indivíduo, né? A formação do indivíduo faz com que ele já tenha já esteja encaminhado, né? No mínimo, esse universo de um ser dessa natureza já é encaminhado por Deus numa força fenomenal, né? Aí vai contar tudo sobre a vida dele, né? A vida pregressa dele. Ele é avô de um presidente norte-americano chamado Burr, entendeu? Que inclusive tem um livro do Gore Vidal, Burr. Se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, ele é avô de um presidente norte-americano chamado Burr, que inclusive é um livro do nosso queridíssimo Gore Vidal, entendeu? Aí vai ter a lista aqui dos principais textos, ó. Série de sermões de Jonathan Edwards. O primeiro sermão é o Peregrino Cristão.
O segundo, agonia de Cristo. O terceiro, perdão para os maiores pecadores. O quarto, a soberania de Deus na salvação dos homens. Quinto, pecadores nas mãos de um Deus irado, que é esse aqui. E o sexto sermão, não são 7, são 6, a excelência de Cristo. Aí ele tem outros textos, outros sermões, tem aqui, Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, Cristo exaltado, orgulho espiritual, um alerta aos pecadores, o caminho da santidade, a preciosidade do tempo, remindo o tempo, a verdadeira excelência de um ministro evangélico, Cristo, o exemplo de ministros, e a grande preocupação de um pastor pelas almas. Todos esses materiais, a maioria dos casos, você encontra tanto em PDF quanto em livro publicado, traduzido para o português. Não é assim, não são nenhum problema você achar, não. Eu andei verificando e os textos estão aí à vontade, ou pagando ou procurando em PDF na internet, igual esse que eu tenho aqui, que está na Amazon. Se você quiser procurar lá, tá lá fácil. Beleza? Deixa eu ver aqui. Aí tem o sumário, né? O que eu quero dizer sobre esse sermão é o seguinte, que ele vai falar bastante aqui sobre o inferno, tá? Não fiquem assustados, porque para o Jonathan Edwards, nós seres humanos vivemos em um pecado perene. Nós vivemos em pecado da hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir, entendeu? Não há o que se fazer com relação a isso. O horror do pecado, ele está sobre nós. É como se fosse um imã atraindo metal, né? Vai atraindo metal, aquilo vai pesando e nós vamos ficando pesados por tanto pecado, por tanto horror, e nós vamos pesando até nos afundarmos, como se estivéssemos sobre uma ponte de gelo. É tanta carga sobre nós. Vocês podem verificar as pessoas quando elas estão em vícios, quando elas estão no horror da vida pregressa, elas são horríveis, horrendas, elas transparecem, né? Aquilo brota, aquilo brota de dentro delas, aquele peso, aquele horror, entendeu? E para o Jonathan Edwards, Deus não tem visão, Deus não tem os olhos de Deus. O olhar de Deus sobre as coisas é tão puro, tão grandioso, tão puro, que ele não consegue olhar o ser humano em pecado, o ser humano totalmente pesado, o horror do pecado. Deus tem um olhar profundamente puro sobre nós, sobre o que está em nós, sobre o que é quando nós não estamos em pecado. Mas quando estamos sujos, estamos imundos do pecado, Deus meio que tem assim um asco do ser humano. Ele tem um asco do ser humano em geral pelo pecado que nós temos no nosso dia a dia. Mas além de tudo isso, Deus tem uma profunda misericórdia do ser humano, porque se Deus não fosse tão misericordioso, tão misericordioso, ele nos deixaria ao largo, entendeu? Mas Deus tem misericórdia de nós e só pede que nós cheguemos a Ele na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que com fé pedimos perdão a Deus por essa carga horrorosa que nós temos. Por isso não fiquem espantados, eu vou fazer a leitura do texto aqui. Não fiquem espantados pelo linguajar, né? Pelo linguajar duro que o Jonathan Edwards, porque os puritanos, na sua maioria, os reformados, né, os cristãos renovados, eles têm como base a Bíblia, né? A palavra de Deus, a Bíblia. Então tudo que o cristão reformado faz é justamente seguir a palavra de Cristo, a palavra de Deus na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a base do cristão reformado. Quer dizer, não há puxadinho, não há textos apócrifos, não há santos, nada pode nos limpar do pecado a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum santo, nada. Isso só faz com que nós nos enganemos. Nós adentremos esse universo de pecado. E não adianta clamar para homens, não adianta clamar para ídolos, não adianta clamar para nada.
É o Senhor e é Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos perdoa, que tem misericórdia de nós todo santo dia da nossa existência até a hora da nossa morte. Mas o sermão do Jonathan Edwards, ele é pesado, tá? Ele é muito pesado e vai nos destrinchar, vai nos mostrar a tremenda porcaria, né, para dizer assim, né, que nós somos. O lixo que nós somos. O ser humano é um lixo na presença de Deus. O ser humano é um nada. Ele é um nada. Nada. Não existe ser humano no planeta. Não existe santo. Nenhuma igreja vai lá e colocar santo fulano de tal. E ele vai chegar na presença de Deus e vai clamar e vai interceder por nós. Quem intercede por nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ponto. Entendeu? E ponto. Tranquilo? Eu tenho, se vocês quiserem aí, se vocês quiserem procurar, eu tenho no canal, não sei se vai entrar aqui direitinho, mas eu entrei no canal, os 505 anos da Reforma Protestante, um livro do Martinho Lutero, que é bem a base, né, ele escrito em 1519, que é bem a base da chamada Reforma Protestante, um dos primeiros livros. Se você tiver curiosidade, se tiver certinho aqui, vai entrar aqui, se não tiver, ele vai aparecer de qualquer forma aqui que eu vou colocar aqui, beleza? Aí vocês podem entrar lá no canal, entrar no canal e assistir o vídeo que é do livro de 505 anos, de comemoração dos 505 anos da Reforma Protestante, beleza? Tranquilo? Acho que deu para falar um pouquinho, né, do Jonathan Edwards, e agora eu vou entrar exatamente no texto clássico dele, que é exatamente Pecadores nas mãos de um Deus irado. Tranquilo? Beleza? Se quiser continuar conosco, se tiver o texto aí, melhor ainda. Tranquilo? Beleza? Então vamos começar a leitura aqui. Vou beber um golinho d'água. E que a paz de Deus esteja conosco, beleza? Vamos lá. Enfield, Connecticut, 8 de julho de 1741. Ao tempo que resvalar a seu pé. Deuteronômio 32, 35. Neste versículo, a vingança de Deus é ameaçada sobre os israelitas ímpios e incrédulos, que embora fossem o povo visível de Deus e vivessem debaixo dos meios da graça, e apesar de todas as obras maravilhosas de Deus em benefício deles, permaneciam conforme o versículo 28, sem juízo e entendimento. Com todo o cultivo do céu, nada produziram senão frutos venenosos e amargos, segundo afirmam os dois versículos que precedem o texto. A expressão que escolhi para a minha exposição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, parece implicar as seguintes coisas relacionadas à punição e destruição àqueles israelitas ímpios, que aqueles israelitas ímpios estavam expostos. Que estavam sempre expostos à destruição da mesma maneira que alguém que permanece ou anda em lugares escorregadios está sempre exposto à queda. Isso está implícito no modo como a destruição vem sobre eles, sendo representada pelo escorregar dos seus pés. O mesmo é expresso no Salmo 73, 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 2. Implica que estavam sendo expostos a súbita e inesperada destruição. A semelhança daquele que anda em lugares escorregadios e está a todo instante sujeito a cair, não podendo prever em momento algum se, a seguir, estará de pé ou no chão. E quando cai, cai imediatamente sem aviso. Isso também está expresso no Salmo 73, 18, 19. Abre aspas. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu o lanças em destruição, como caem na desolação. Quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. 3. Outra coisa implícita é que estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pela mão de outrem. Da mesma maneira que aquele que permanece ou anda em terreno escorregadio, de nada precisa além do próprio peso para derrubá-lo. 4. Que a razão de ainda não haverem caído e de não caírem agora mesmo é apenas porque o tempo designado por Deus ainda não chegou, pois está dito que quando esse tempo devido ou designado chegar, seu pé resvalará. Então serão abandonados à queda para o que já estão inclinados por seu próprio peso. Deus não mais os sustentará nesses lugares escorregadios, mas os abandonará.
E então, naquele exato instante, cairão na destruição, à semelhança da pessoa que permanece em ladeiras escorregadias sobre a beira de um precipício e não pode permanecer sozinha, e ao ser abandonada, imediatamente cai e está perdida. A partir dessas palavras, insistirei nas seguintes observações. Doutrina. Abre aspas. Não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, senão a mera boa vontade de Deus. Fecha aspas. Por mera boa vontade de Deus, refiro-me à sua boa vontade soberana, sua vontade livre, isenta de obrigações, não sujeita a impedimento algum, nem a qualquer outra coisa. Como se nada, a não ser a boa vontade de Deus, tivesse qualquer papel na preservação dos ímpios a todo instante. A verdade desta observação será evidenciada pelas seguintes considerações. 1. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios a qualquer momento no inferno. Quando Deus se levanta, as mãos humanas não são suficientemente fortes. Os mais fortes não têm poder algum para lhe resistir, nem podem se libertar das suas mãos. Ele não apenas é capaz de lançar os ímpios no inferno, mas pode fazê-lo com a maior facilidade. Às vezes, um príncipe terreno encontra grande dificuldade em subjugar um rebelde que encontrou meios de se fortificar e se fortaleceu pelo número de seguidores que aliciou. Mas isso não ocorre com Deus. Não há força que possa se opor ao seu poder. Ainda que as mãos se juntem e vastas multidões de inimigos de Deus se combinem e se associem, todos serão facilmente destruídos. São como grandes montes de palha seca e leve diante de um furacão, ou grandes quantidades de restolho seco diante de chamas devoradoras. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que rasteja pelo chão. Da mesma forma, é fácil cortar ou queimar um fio fino que sustenta algo. Assim também é fácil para Deus, quando lhe agrada, lançar os seus inimigos nas profundezas do inferno. Quem somos nós para pensarmos que permaneceremos perante ele, diante de cuja repreensão a terra treme e diante de quem as rochas são despedaçadas? Eles merecem ser lançados no inferno. 2. Eles merecem ser lançados no inferno, de modo que a justiça divina jamais se interponha e nem oferece qualquer impedimento para que Deus use o seu poder a qualquer momento para destruí-los. Sim, ao contrário, a justiça clama alto por punição infinita pelos seus pecados. A justiça divina fala acerca da árvore que produz uvas como as de Sodoma. Abre aspas. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13:7. A espada da justiça divina está a todo momento se revolvendo sobre as suas cabeças, e nada senão a mão da livre misericórdia de Deus e a sua mera vontade que a retém. 3. Eles já estão sob uma sentença de condenação ao inferno. Não apenas merecem com justiça ser lançados lá, mas a sentença da lei de Deus, a eterna e imutável regra da justiça que Deus fixou entre si e a humanidade, é posta contra eles e permanece em oposição a eles, de modo que já estão destinados ao inferno. João 3:18. Quem não crê já está condenado. Desse modo, todo homem não convertido pertence propriamente ao inferno. Lá é o seu lugar, de lá ele procede. João 8:23. Vós sois de baixo. E para lá está destinado, pois aquele é o lugar ao qual a justiça, a palavra de Deus e a sentença de sua lei imutável o destinam. 4. Eles são agora os objetos do mesmo furor e da ira de Deus que são expressos nos tormentos do inferno. E a razão pela qual não descem para lá a qualquer instante não é porque Deus, em cujo poder se encontram, não esteja muito irado com eles, como está com as muitas miseráveis criaturas agora atormentadas no inferno, que lá sentem e suportam a fúria de sua ira. Sim, Deus está muito mais irado com muitos que estão agora na terra, sem dúvida, e até mesmo com muitos que estão agora nesta congregação e que talvez estejam sossegados, do que com muitos que estão nas chamas do inferno agora. Portanto, não é porque Deus ignora suas impiedades ou porque não se ire contra elas que ele não pesa a mão sobre vocês e os elimina imediatamente.
Deus não é de forma alguma como eles, embora possam pensar assim. A sua ira arde contra eles, sua condenação não dorme. O abismo está preparado, o fogo está pronto, o forno já está quente e pronto para recebê-los. As chamas crepitam e brilham nesse exato momento. A espada reluzente está afiada e suspensa sobre eles, e o abismo já abriu a sua boca debaixo deles. 5. O diabo está pronto para cair sobre eles e abatê-los como possessão sua no momento em que Deus o permitir. Eles pertencem ao diabo. Ele tem as suas almas em sua posse e sobre o seu domínio. A Escritura representa os ímpios como propriedades do diabo, Lucas 11, 21. Os demônios os espreitam, estão sempre ao seu redor, permanecem aguardando por eles, como leões famintos que veem a presa e esperam para apossar-se dela, mas no momento são contidos. Se Deus retirasse sua mão, pela qual são restringidos, em um momento voariam sobre as suas pobres almas. A velha serpente os espreita, o inferno escancara sua boca para recebê-los. Se Deus permitisse, seriam rapidamente engolidos e estariam perdidos. 6. Reinam nas almas dos ímpios aqueles princípios infernais que agora mesmo os inflamariam e incendiariam no fogo do inferno se Deus não os restringisse. Há posto na própria natureza do homem carnal um fundamento para os tormentos do inferno. Há aqueles princípios corruptos com poder reinante e em plena posse deles, que são as sementes do fogo do inferno. Esses são princípios ativos e poderosos, extremamente violentos em sua natureza, e se não fosse pela mão restringidora de Deus sobre tais princípios, logo eles explodiriam, se inflamariam, à semelhança das mesmas corrupções e daquela mesma inimizade que há nos corações das almas condenadas e gerariam os mesmos tormentos que geram naquelas. As almas dos ímpios são comparadas na Escritura ao mar bravo, Isaías 57, 20. No momento Deus restringe a impiedade deles pelo seu imenso poder, assim como faz as ondas raivosas do mar enfurecido, dizendo: até aqui virá e não mais adiante. Jó 38, 11. Mas se Deus retirasse esse poder restringidor, logo a impiedade carregaria tudo diante de si. O pecado é a ruína e a miséria da alma. É destrutivo em sua natureza, e se Deus o deixasse sem restrições, nada mais seria necessário para tornar a alma perfeitamente miserável. A corrupção do coração humano é ilimitada e desmedida em sua fúria. Enquanto os ímpios vivem aqui, ela é como o fogo contido pelas restrições de Deus, e de outro modo, se fosse deixada livre, poria em chamas o curso da natureza. Semelhantemente, agora o coração é um poço de pecado, e se ele não fosse restringido, imediatamente tornaria a alma em um forno ardente, em uma fornalha de fogo e enxofre. 7. O fato de que não haja meios visíveis de morte às vistas não representa segurança para os ímpios, nem sequer por um instante. Não representa segurança para um homem natural o fato de que ele esteja agora com saúde, que não veja por qual modo poderia partir de imediato do mundo por um acidente e que não haja nenhum perigo visível em sua circunstância. A manifesta e contínua experiência do mundo em todas as eras mostra que isso tudo não é evidência de que um homem não esteja agora mesmo às margens da eternidade e que seu próximo passo não será no outro mundo. Os meios invisíveis e misteriosos das pessoas repentinamente partirem do mundo são inumeráveis e inconcebíveis. Os não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma superfície podre, e há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão seu peso, e esses lugares não são percebidos. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia, e a vista mais acurada não as vê. Deus tem tão diferentes e insondáveis meios de tirar os ímpios do mundo e mandá-los direto para o inferno, que não há nada que faça crer que ele necessite de um milagre ou que precise sair do curso ordinário de sua providência para destruir um ímpio no momento em que desejar. Todos os meios de arrancar os ímpios do mundo estão de tal modo nas suas mãos e tão completa e absolutamente sujeitos ao seu poder e determinação que se ele nunca fizesse uso de meios e se eles estivessem excluídos dessa consideração, ainda assim, de modo algum faria com que a ida repentina
dos ímpios ao inferno dependesse menos da mera vontade de Deus. 8. A prudência dos homens naturais e seu cuidado para preservar a própria vida ou o cuidado de outrem para preservá-las não lhes concede segurança nem por um instante. A isso também a providência divina e a experiência universal prestam testemunho abundante. Há clara evidência de que a própria sabedoria dos homens não os livra da morte, pois se assim o fosse, veríamos algumas diferenças entre os sábios e prudentes do mundo e os demais com relação à susceptibilidade para uma morte repentina e inesperada. Mas o que acontece na realidade? Como morre o sábio, assim morre o tolo. Eclesiastes 2,16. 9. Todos os esforços e planos que os ímpios fazem para escapar do inferno enquanto insistem em rejeitar a Cristo e permanecem, portanto, na impiedade, não os livram um só instante do inferno. Quase todo homem natural que ouve acerca do inferno alimenta a vã esperança de que escapará dele. Ele depende de si próprio para a sua segurança e se vangloria daquilo que faz, do que está fazendo ou do que pretende fazer. Cada um planeja as coisas em sua mente, sobre como evitará a condenação e se exalta de que planejou muito bem para si mesmo e que seu esquema não falhará. Ouvem, na verdade, que poucos são salvos e que a maior parte dos que já morreram foram para o inferno. Contudo, cada um imagina que planejou melhor as coisas para o seu escape do que os outros o fizeram. Ele não pretende vir a este lugar de tormento e diz consigo mesmo que pretende ter um cuidado efetivo e ordenar as coisas de modo que não haja falha. Mas os tolos filhos dos homens se iludem miseravelmente em seus próprios planos e na confiança em sua própria força e sabedoria. Eles não confiam senão em uma sombra. A maior parte dos que viveram até aqui sobre os mesmos meios da graça e que agora estão mortos, sem dúvida foram para o inferno. E isso não acontece porque eles não eram tão sábios quanto os que estão vivos e nem porque não tenham ordenado bem as coisas para assegurar o seu escape. Se pudéssemos falar com eles e questioná-los um por um quanto a se esperavam quando vivos e quando ouviam sobre o inferno serem eles próprios objetos dessa miséria, sem dúvida ouviríamos todos responderem: não, jamais pretendi vir para cá. Eu tinha planejado as coisas de outra forma em minha mente. Pensei que tinha planejado bem e que meu plano era bom. Desejava tomar cuidado de verdade, mas tudo aconteceu inesperadamente. Não esperava por isso. Isso veio como ladrão. A morte me surpreendeu. A ira de Deus foi rápida demais para mim. Oh, minha maldita tolice! Estava me gabando e me lisonjeando com vãs imaginações sobre o que faria no futuro, e enquanto eu dizia paz e segurança, veio sobre mim repentina destruição. 10. Deus não impôs nenhuma obrigação a si mesmo por qualquer promessa de manter os não convertidos fora do inferno por um momento sequer. Ele certamente não fez promessas, seja de vida eterna ou de libertação e preservação da morte eterna, a não ser os que estão dentro do pacto da graça, nas promessas que são dadas em Cristo, em quem todas as promessas são o sim e o amém. Mas certamente aqueles que não são filhos do pacto, não têm participação nas promessas do pacto da graça, eles não creem nelas e nem têm interesse no mediador desse pacto. Contudo, ainda que alguns tenham imaginado e pretendido muitas coisas sobre as promessas feitas aos homens naturais que sinceramente buscam e batem à porta, está claro e manifesto que, por maiores que sejam os esforços que o homem natural faça em matéria de religião, seja quais forem seus clamores, até que creiam em Cristo, Deus não tem obrigação alguma de salvá-los da destruição eterna. Portanto, o fato é que os não convertidos estão sustentados pela mão de Deus sobre o abismo do inferno. Eles merecem o lago de fogo e já estão sentenciados a ele. Deus está terrivelmente irado, sua ira contra eles é tão grande quanto para com os que já estão sofrendo agora a execução da fúria de sua ira no inferno.
e eles nada fazem, nem ao menos para amenizar ou aplacar essa ira. Nem Deus está minimamente obrigado por qualquer promessa a sustentá-los, sequer por mais um instante. O diabo espera por eles, o inferno escancara sua boca para eles, por eles, as chamas se ajuntam e queimam ardentemente a sua espera para engoli-los. O fogo latente em seus corações está pressionando para manifestar-se, prestes a explodir, e eles continuam sem interesse algum no mediador. Não há, portanto, meio algum às vistas para livrá-los. Em suma, eles não têm refúgio, nada em que possam se segurar. Tudo que os preserva a cada momento é a mera vontade livre e a clemência desobrigada e desimpedida de um Deus irado. Aplicação. Esse assunto terrível pode ser útil para despertar as pessoas não convertidas dessa congregação. Isso que vocês ouviram é a situação de todos que estão fora de Cristo. Este mundo de miséria, esse lago de enxofre ardente está estendido amplamente debaixo de vocês. Há o terrível abismo das brilhantes chamas da ira de Deus. A boca do inferno encontra-se escancaradamente aberta e vocês não têm nada para se apoiar, nem coisa alguma em que possam se segurar. Não há nada entre vocês e o inferno senão o ar, e é apenas o poder e a mera boa vontade de Deus que o sustenta. É provável que não estejam cientes dessas coisas, pois ainda estão fora do inferno e não veem a mão de Deus nisso. Vocês olham para outras coisas como o bom estado dos seus corpos físicos, o cuidado com as suas vidas e os meios que usam para sua própria preservação. Mas essas coisas, na verdade, nada são, pois se Deus retirasse a sua mão, elas teriam tanto valor para impedir as suas quedas, quanto o ar rarefeito tem para sustentar uma pessoa que está suspensa nele. Ai, Deus, tem de misericórdia de nós, Senhor. As suas iniquidades os tornam tão pesados quanto o chumbo e os empurram para baixo com grande peso e pressão em direção ao inferno. Se Deus permitisse, imediatamente afundariam e rapidamente desceriam e mergulhariam no mar sem fundo. A boa saúde, o cuidado e a prudência que mantêm bem como seus melhores planos e toda a sua justiça própria teriam tanto poder para preservá-los e mantê-los fora do inferno quanto uma teia de aranha é capaz de deter uma avalanche de pedras. Não fosse pela boa vontade soberana de Deus, a terra não o suportaria por um só momento, pois vocês são um fardo para ela. A criação geme por causa de vocês, ela está sujeita ao cativeiro da corrupção involuntariamente. Não é de boa vontade que o sol brilha sobre as suas cabeças para que tenham luz para servir ao pecado e a Satanás. A terra não dá voluntariamente os seus frutos para satisfazer as suas luxúrias, nem é de boa vontade que serve de palco para que cometam iniquidades. Não é de bom grado que o ar serve para manter a vida em suas narinas, enquanto vocês gastam suas vidas no serviço dos inimigos de Deus. A criação de Deus é boa e foi feita para que o homem servisse ao Senhor por meio dela. Portanto, não é de bom grado que a criação dela, portanto, não é de bom grado que a criação serve a outros propósitos e geme quando é ultrajada e usada para propósitos tão diretamente contrários à sua natureza e finalidade. O mundo os vomitaria, não fosse a mão soberana daquele que o sujeitou na esperança de sua redenção. Eis as nuvens escuras da ira de Deus, pairando agora sobre as suas cabeças, carregadas de terríveis tempestades e cheias de trovões. E não fosse a mão restringidora de Deus, elas imediatamente arrebentariam sobre vocês. A graça soberana de Deus, no momento, refreia esse vento impetuoso, pois de outro modo ele viria com fúria e sua destruição chegaria como um redemoinho e vocês seriam como a palha que o vento dispersa. A ira de Deus é como grandes águas que estão represadas agora. Ela aumenta mais e mais e fica cada vez mais elevada até que chega ao limite. E quanto mais é contida, mais rápida e poderosa será o seu curso quando for liberada. É verdade que o julgamento contra as suas más obras ainda não foi executado e que o ímpeto da vingança de Deus esteja contido.
Mas, enquanto isso, as suas culpas constantemente aumentam e a cada dia vocês entesouram mais ira. As águas estão constantemente crescendo e aumentam diariamente com mais força, e não há nada senão a mera boa vontade de Deus, capaz de deter o que não quer ser detido e se esforça para continuar. Se Deus apenas retirasse sua mão das comportas do dilúvio, elas imediatamente se abririam e as ígneas ondas da fúria e a ira de Deus se derramariam com força inconcebível e viriam sobre vocês com poder infinito. E se suas forças fossem 10.000 vezes maiores, sim, ainda que fossem 10.000 vezes mais fortes que o mais vigoroso e resistente demônio no inferno, isso nada representaria e ainda assim poderiam suportá-las. O arco da ira de Deus está curvado e a flecha ajustada no cordel. A justiça mira a flecha nos seus corações, estica o arco e nada, a não ser a mera boa vontade de um Deus irado, sem qualquer promessa ou obrigação, é que impede a flecha de a qualquer instante beber o sangue de vocês. Assim todos vocês que jamais passaram por uma grande mudança de coração pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos que nunca nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas e que nunca foram ressuscitados da morte em pecado para um novo estado e nem experimentaram uma nova luz e vida, estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que tenham reformado as suas vidas em muitos aspectos, experimentado afeições religiosas e possivelmente tenham mantido a aparência de piedade entre as suas famílias, seus parentes e na casa de Deus, nada senão a mera boa vontade divina impede que sejam agora mesmo consumidos na destruição eterna. Ainda que estejam pouco convencidos agora da verdade que ouvem, a seu tempo serão plenamente convencidos dela. Vejam que ocorreu o mesmo com aqueles que partiram nas mesmas condições que vocês estão agora, pois a destruição veio repentinamente sobre a maior parte deles, quando não a esperavam e enquanto diziam paz e segurança. Agora eles veem que aquelas coisas de que dependiam para suas paz e segurança nada mais eram do que vento e sombras. O Deus que os sustenta sobre o abismo do inferno, o Deus que os sustenta sobre o abismo do inferno, aborrece cada um de vocês e está terrivelmente irritado, à semelhança de alguém que segura uma aranha ou qualquer inseto asqueroso sobre o fogo. A sua ira contra vocês arde como fogo, ele os vê como dignos de nada mais senão de serem lançados no inferno. Ele é tão puro de olhos que não pode olhar para suas faces. Vocês são aos seus olhos mais abomináveis do que a serpente mais odiosa é aos nossos. Vocês o ofenderam infinitamente mais do que um rebelde obstinado ofende o seu príncipe. Contudo, não é nada senão a mão de Deus que os impede de cair no fogo a qualquer momento. Não pode ser substituído a nada mais o fato de vocês não terem ido ao inferno na noite passada e tenham sido permitidos acordar novamente nesse mundo depois que fecharam os olhos para dormir. E não há razão para explicar o porquê de não terem caído no inferno desde o momento que acordaram esta manhã, senão que a mão de Deus os tenha sustentado. Não há outra razão a ser dada para explicar o porquê de não terem ido ao inferno desde o momento em que sentaram aqui na casa de Deus, provocando os seus olhos puros com o modo ímpio e pecaminoso de se comportarem no culto solene. Sim, nada mais pode ser dado como razão do porquê vocês não são agora mesmo lançados no inferno. Ó pecador, considere o terrível perigo em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, um abismo largo e sem fundo, cheio de fogo, da ira, que você está sendo sustentado pela mão de Deus, cuja ira está tão provocada e acendida contra você, quanto está contra os condenados do inferno. Você está suspenso por uma linha fina, com as chamas da ira divina lampejando em volta e prontas a todo momento para queimá-lo e consumi-lo por completo. E você ainda não tem qualquer interesse no mediador, nem nada para se agarrar que possa salvá-los. Nada que o retire das chamas da ira, nada de si mesmo, nada que tenham feito ou possa fazer para induzir Deus a poupá-lo. Por um só instante,
Quanto a isso, considere mais particularmente o seguinte. 1. De quem é essa ira? É a ira de Deus, do Deus infinito. Se fosse apenas a ira do homem, ainda que do mais poderoso governante, seria comparativamente pequena para ser temida. A ira dos reis é muito mais temida, especialmente dos monarcas absolutistas que têm as posses e vidas de seus súditos completamente em seus domínios, a serem dispostas conforme desejarem. Provérbios 22, 20, versículo 2, diz: como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira peca contra sua própria alma. O súdito que provocar a ira de um príncipe arbitrário está sujeito a sofrer os mais extremos tormentos que a mente humana possa inventar ou o poder humano seja capaz de infligir. Mas o maior dos poderes terrenos em toda a sua majestade e poder, e mesmo quando revestido com os maiores terrores, não são senão frágeis e desprezíveis vermes de pó em comparação com os grandes e poderoso Criador e Rei do céu e da terra. O que eles fazem na sua ira e quando estão revestidos pelo seu furor é pouco. Todos os reis da terra, aos olhos de Deus, são como gafanhotos, são nada, e mesmo do que nada. Tanto o seu ódio quanto o seu amor são desprezíveis. A ira do grande rei dos reis é tão superior à ira deles quanto o é a sua majestade. Está escrito em Lucas 12, 4, 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temeis. 2. É a ferocidade de sua ira que você está exposto. Lemos com frequência acerca da ira de Deus, como em Isaías 59, 18. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários. Isaías 66, 15. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. E também em muitas outras passagens, lemos também sobre o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 15. Essas palavras são de fato terríveis. Se fossem apenas a ira de Deus, essas palavras já implicariam algo que é infinitamente terrível. Mas é dito, a fúria e ira de Deus. A fúria de Deus, a cólera de Yahvé. Oh, como isso deve ser terrível! Quem pode proferir ou conceber o que tais expressões significam? Mas também se diz com frequência, a fúria e ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, como se fosse haver uma enorme manifestação de seu grande poder sobre os objetos de sua ira, como se a onipotência pudesse, por assim dizer, encolerizar-se e ser exercida do mesmo modo que os homens costumam mostrar suas forças quando estão no ápice da sua ira. Então, qual será a consequência? O que será do pobre verme que a sofrerá? Que mãos serão fortes e que corações suportarão? A que terrível, inexprimível e inconcebível profundidade de miséria as pobres criaturas, objetos dela, serão afundadas. Considerem isso, vocês que estão hoje aqui e ainda permanecem em um estado não regenerado. A execução rigorosa da ira de Deus implica que ele a executará sem piedade. Quando Deus contemplar a inexprimível aflição do seu caso e ver os seus tormentos como sendo tão vastamente desproporcionais às suas forças, e como as suas pobres almas estão esmagadas e afundadas, por assim dizer, em um mar infinito, então ele não terá compaixão de vocês, não impedirá a execução de sua ira, nem ao menos afrouxará as suas mãos. Não haverá moderação nem misericórdia, e nem Deus então impedirá o seu vento impetuoso. Ele não se preocupará com o bem-estar de vocês, nem de forma alguma terá cuidado para que não sofram muito de alguma outra maneira. Deus não se importará com o grau desses tormentos e ignorará o fato deles serem duros demais para vocês suportarem, como diz Ezequiel 8:18. Por isso também eu os tratarei com furor,
O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Deus está pronto a ter compaixão de vocês agora. Esse é um dia de misericórdia. Vocês ainda podem clamar agora com algum encorajamento de que obterão compaixão. Porém, uma vez que o dia da misericórdia tenha passado, seus mais lamentosos e dolorosos clamores e gritos serão em vão para proverem qualquer preocupação com o bem-estar de vocês, pois estarão completamente perdidos e afastados de Deus. Deus não lhes usará para mais nada, senão como objeto da miséria. Vocês continuarão a existir sem nenhum outro propósito, pois serão um vaso de ira preparado para destruição. E não haverá outro uso para tais vasos, senão ser cheio de ira. Deus estará tão longe de apiedar-se de vocês quando clamarem a Ele, que apenas rirá e zombará. Provérbios 1, 25, 26. Como são terríveis essas palavras, mas são as palavras do grande Deus, ditas por intermédio do profeta Isaías. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. 63, 3. Talvez seja impossível conceber palavras que tragam em si maiores manifestações dessas três coisas, a saber, o desprezo, ódio e ira indignada. Se vocês clamarem a Deus por compaixão, Ele estará tão longe de se compadecer da sua dolorosa situação ou de mostrar-lhes a mínima preocupação ou favor que, ao contrário, apenas lhe esmagará com os pés, embora saiba que não podem suportar o peso da sua onipotência esmagando vocês, contudo não se importará com isso, mas os esmagará sem piedade até que sejam esmagados e o sangue de vocês salpique as vestes dele, a ponto de manchá-las por completo. Ele não apenas os odiará, mas os desprezará ao máximo. Não será possível imaginar qualquer outro lugar que seja adequado para vocês, senão debaixo dos pés dele, para serem pisados como a lama das ruas. 3. A miséria a que vocês estão expostos é a que Deus infligirá com o propósito de mostrar qual é a ira de Yahvé. Deus dispôs em seu próprio coração mostrar a anjos e homens tanto a excelência de seu amor quanto o horror da sua ira. Às vezes os reis terrenos se inclinam a mostrar como é terrível a ira deles, por meio de castigos extremos que executam sobre aqueles que os provocam. Nabucodonosor, aquele poderoso e soberbo monarca do Império Caldeu, se dispôs a mostrar sua ira quando se enfureceu contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordens para que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que antes. Sem dúvida, as chamas foram levadas ao máximo da fúria que a habilidade humana poderia induzi-las, mas o grande Deus também está disposto a mostrar sua ira e a magnificar a sua terrível majestade e o seu grande poder nos sofrimentos extremos de seus inimigos. Romanos 9, 22 diz: E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? E visto que esse é o seu desígnio, o que já determinou, isso é, mostrar como é terrível sua ira não restringida, a fúria e a cólera de Yahvé, ele o fará e levará a cabo. Haverá algo a ser realizado e feito que será terrível para quem o testemunhar. Quando o grande e irado Deus houver se levantado e executado sua terrível vingança contra os pobres pecadores e os miseráveis estiverem de fato sofrendo o peso e poder infinito de sua indignação, então ele chamará o universo inteiro para contemplar essa terrível majestade e grande poder que deve ser visto então. Isaías 33, 12, 14 diz: Baterão os peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará, e as fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses e para pastos dos rebanhos. Assim ocorrerá a vocês, não convertidos.
se continuarem desse modo. O poder infinito, a majestade e o terror do Deus onipotente serão magnificados sobre vocês através da força inefável dos seus tormentos. Vocês serão atormentados na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E quando estiverem nesse estado de sofrimento, os gloriosos habitantes do céu se adiantarão e contemplarão o terrível espetáculo para que vejam em que consiste a ira e a fúria do Todo-Poderoso. E quando tiverem visto, se prostrarão e adorarão essa grande majestade e poder, como diz Isaías 66, 23, 24. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. 4. É uma ira eterna. Será terrível sofrer esta ira e fúria do Deus Todo-Poderoso por um momento, mas vocês devem sofrê-la eternamente. Não haverá fim para essa miséria horrível e extrema. Quando olharem adiante, verão uma longa eternidade, uma jornada infindável adiante de vocês que engolirá seus pensamentos e confundirá as suas almas e se desesperarão de qualquer espécie de libertação, fim ou de qualquer mitigação ou alívio. Saberão que deverão suportar longas eras, milhões de eras, em luta e conflito com essa poderosa vingança impiedosa. E então, quando isso acontecer, quando muitas eras realmente passarem desse modo, saberão que isso tudo não representa senão um ponto em relação ao que resta. De modo que o castigo de vocês será de fato infinito. Oh, quem pode expressar qual será o estado de uma alma em tais circunstâncias? Tudo o que podemos dizer a esse respeito não dá senão um vislumbre fraco e imperfeito daquilo que é inexprimível e inconcebível, pois quem conhece o poder da ira de Deus? Salmo 90:11. Como é terrível o estado dos que estão diariamente e a toda hora em perigo dessa grande ira e infinita miséria. Mas esse é o desgraçado caso de cada alma nessa congregação que ainda não nasceu de novo, ainda que ela seja moral, rigorosa, sóbria e religiosa. Oh, considere isso, quer seja jovem ou velho. Há razão para pensar que há muitos agora nesta congregação ouvindo este sermão que serão objetos dessa mesma miséria por toda a eternidade. Não sabemos quem são os bancos onde estão assentados ou no que estão pensando agora. Pode ser que estejam relaxados, que ouçam tudo isso sem muita preocupação e que se gabem de que não sejam essas pessoas, enquanto promete a si mesmo que escaparão da ira de Deus. Se soubéssemos que há uma pessoa, apenas uma, em toda a congregação que deve ser objeto dessa miséria, como seria terrível pensar nisso? Se soubéssemos quem era, que visão terrível seria para tal pessoa. Como seria poderoso o clamor lamentável e amargo que o restante da congregação faria por ela. Mas em vez de um, não é provável que muitos se lembrem desse discurso do inferno? E seria por demais maravilhoso se algum dos que aqui se encontram agora deve estar no inferno em pouco tempo, talvez antes que o ano acabe. E não seria extraordinário se algumas pessoas que agora estão assentadas em alguns dos bancos dessa igreja, saudáveis, tranquilas e seguras, estejam no inferno amanhã de manhã? Aqueles de vocês que persistirem até o fim em um estado natural, que já se mantiveram por muito tempo fora do inferno, estarão ali em pouco tempo. A sua condenação não dorme. Ela virá rapidamente e provavelmente de forma muito repentina sobre muitos de vocês. A razão para se maravilharem de que não estejam agora mesmo no inferno. Esse certamente é o caso de alguns a quem conheceram e viram que nunca mereceram o inferno mais do que vocês, e que até aqui pareciam ter tanta possibilidade de estar vivos como vocês. A esperança deles se foi. Então estão chorando em extrema miséria e completo desespero. Mas aqui estão vocês, na terra dos vivos e na casa de Deus, e com a oportunidade de obter a salvação.
O que não dariam essas pobres e desesperadas almas condenadas por uma oportunidade de um dia como o de hoje, assim como vocês a têm? Agora vocês têm uma oportunidade maravilhosa, um dia em que Cristo abriu largamente a porta da misericórdia e de pé chama e clama em alta voz aos pobres pecadores, um dia em que muitos se reúnem a Ele e se esforçam pelo reino de Deus. Muitos vêm diariamente do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, muitos que outrora estiveram nas mesmas condições miseráveis em que vocês se encontram, agora estão em um estado bem-aventurado, com seus corações cheios de amor por aquele que os amou e os lavou de seus pecados em seu próprio sangue e se regozijam na esperança da glória de Deus. Como é terrível ser deixado para trás em tal dia, ver tantos festejando enquanto vocês sofrem e perecem, ver tantos se regozijando e cantando alegres de coração, enquanto vocês têm razão para prantear pela tristeza dos seus corações e gemer pela angústia dos seus espíritos. Como podem descansar um só momento em tal condição? As suas almas não são preciosas enquanto as dos cidadãos de Suffield, que estão dia após dia se unindo a Cristo? Não há muitos aqui que viveram por muito tempo no mundo e até hoje não nasceram de novo e estão por esse motivo separadas da comunidade de Israel e nada fizeram enquanto viveram senão entesourar a ira para o dia da ira? Ó senhores, a situação de vocês é de modo especial extremamente perigosa. A sua culpa, a sua dureza de coração é grande em extremo. Vocês não veem como a maior parte das pessoas de sua idade já faleceram e partiram em meio à atual dispensação notável e maravilhosa da misericórdia de Deus? Vocês precisam considerar o seu caso e despertar completamente o seu sono. Vocês não podem suportar a fúria e ira do Deus infinito. E vocês, rapazes e moças, negligenciarão esse precioso tempo que agora desfrutam, quando tantos da sua idade estão renunciando às vaidades da mocidade e ajuntando-se a Cristo. Vocês, em especial, agora têm uma oportunidade extraordinária. Mas se a negligenciarem, logo acontecerá com vocês o mesmo que ocorre com aquelas pessoas que gastaram os preciosos dias de sua juventude no pecado e agora estão muito, terrivelmente envolvidos na cegueira e no endurecimento. E vocês, crianças, que ainda não são convertidas, não sabem que estão indo para o inferno para suportar a terrível ira do Deus que agora está irado com vocês noite e dia. Vocês se contentarão em serem filhos do diabo, enquanto tantas outras crianças em nossa terra estão sendo convertidas e se tornando em santidade e em santos e felizes filhos do Rei dos Reis? E que todos os que ainda se encontram fora de Cristo, pendurados sobre o abismo do inferno, quer sejam velhos e velhas, de meias idades ou jovens ou crianças, agora ouçam os altos chamados da palavra e da providência de Deus, esse ano aceitável do Senhor, um dia de tão grande favor para alguns sem dúvida, virá a ser um dia de vingança igualmente notável para outros. O coração dos homens se endurece e as suas culpas aumentam rapidamente em dias como esses. Se negligenciarem as suas almas, e jamais houve época de tão grande perigo de tais pessoas serem entregues à dureza de coração e cegueira da mente. Deus parece agora estar ajuntando rapidamente os seus eleitos em todas as partes da nação, e é provável que a maior parte dos adultos que estão ordenados para a salvação sejam atraídos por pouco tempo, e que isso será como foi no grande derramamento do Espírito sobre os judeus nos dias dos apóstolos. Os eleitos serão salvos e os demais serão cegados. Se isso ocorrer a vocês, então amaldiçoarão eternamente esse tempo e o dia em que nasceram por terem visto o derramamento do Espírito de Deus e desejarão ter morrido e ido ao inferno sem tê-lo visto. Agora, sem dúvida, ocorre o mesmo que nos dias de João Batista. O machado se encontra de modo extraordinário posto na raiz das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Portanto, que todos os que estão fora de Cristo acordem agora e fujam da ira vindoura. Nesse momento, a ira do Deus Todo-Poderoso, sem dúvida, está suspensa sobre grande parte desta congregação. Que todos fujam de Sodoma. Apressem-se e fujam por suas vidas. Não olhem para trás. Escapem para as montanhas, para que não sejam consumidos. Fim. Concluído.
Esse é o sermão do Jonathan Edwards, pesado, né? Pesado. Ele conclama até as crianças, né? Até as crianças a se apegarem a Deus, não renunciarem ao Senhor ou se converterem, entendeu? Aos velhos. Ele pede aos velhos, pede aos jovens, pede às crianças, pedem a todos que não se deixem levar, né? Não se entreguem ao pecado, à ira, porque tudo que vai ocorrer ao ser humano é exatamente a morte eterna. Ele vai, no final das contas, cair no fogo do inferno e de lá não tem escapatória. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Sermões. Jonathan Edwards faz parte de um conjunto de 6 sermões, né? 6 sermões. Esse aqui é o quinto, tá? Esse aqui é o quinto sermão e tem outros aí na praça para você, se você tiver curiosidade. Se você tiver curiosidade de conhecer esse grande teólogo reformado, que você vá atrás, vá ler, vá estudar, né? Vá ler também a Bíblia, também não deixe de ler a Bíblia Sagrada de forma alguma, porque aqui está as verdades de Deus, aqui está as verdades de Cristo, aqui está as verdades do Santo Espírito de Deus, beleza? Espero que você tenha gostado, se chegou até aqui, espero que você tenha gostado. E, né, vamos aí, né, que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine, nos dê discernimento para o dia a dia e que nos livre do pecado, porque senão a nossa existência ela é terrível. O nosso futuro é exatamente terrível. Sermões do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. E na próxima a gente volta aqui com outra aqui. Tranquilo? Valeu. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo esteja com todos os irmãos desse mundo. Obrigado.